Bora sentir saudade, galera? Depois da vinheta, a gente vai ficar sabendo um pouquinho mais sobre o Dicionário Marvel. Não repara na capa não, que foi eu que fiz, tá? Fica aqui comigo. Fala aí pessoal, bem-vindo de volta ao Museu dos Quadrinhos aqui do curso Gico HQ. E o assunto de hoje é o Dicionário Marvel, gente. Olha só que coisinha bacana. O Dicionário Marvel, para quem não sabe, ele começou a ser publicado em 1983 na revista Heróis da TV número 50. E de que se trata que é Dicionário Marvel? Bom, vamos lá. Isso foi uma iniciativa dos editores da Marvel no Brasil, né, da editora Abril na época, o JP Martins e o Elcio de Carvalho. Eles partiram da seguinte premissa: a publicação da Marvel, né, passou pela Ebal, depois foi para Block, RGE também tinha publicado um pedacinho, Abril pegou outro pedacinho, então acabou se tornando uma coisa meio confusa. E aí a gente tinha personagens batizados de nomes diferentes, de editoras diferentes. Por exemplo, Punho de Ferro, que me veio à memória agora, é batizado de Punho de Ferro na editora Abril e Punhos de Aço na editora Block. E na Block ele era pintado de uma cor, na editora Abril ele já era pintado de acordo com a cor dos Estados Unidos. Na Block ele era pintado de azul e vermelho, com aquele olhinho assim, meio para pegar o leitor desavisado achando que era o Homem-Aranha, né? E lá a editora Abril já publica ele nas cores corretas. A editora Ebal só trazia cores na capa, algumas revistas nem tinha cores no miolo. Enfim, toda essa nomenclatura de locais, etc, era tudo muito confuso. Então os editores, o JP e o Elcio, tiveram essa ideia maluca de fazer o Dicionário Marvel, que era assim, a revista vinha normalmente, né? E aqui na última página, deixa eu abrir aqui para vocês, deve estar até meio cortadinho, deixa eu ver se dá para mostrar aqui, ó. Ele vinha encartado aqui, não tinha picote, não tinha nada não, você tinha que cortar na raça mesmo, tá? Bem aqui no finalzinho, você arrancava a folha e guardava, porque assim, ou então deixava aqui, cada um fazia o que queria, né? E ali eles começaram a compilar um trabalho assim hercúleo, essa é uma coisa, eu não consigo imaginar a quantidade de trabalho que esses dois caras tiveram para compilar desde a letra A. Vocês vão conferindo aí nas imagens aí, eu vou passando devagarzinho para vocês verem. Então eles começam lá na letra A, então quer dizer, tiveram que fazer uma seleção de personagens, né, primeiro, depois descobrir o histórico de cada um desses personagens. Aí vocês reparem que tem o nome do personagem em português, o nome do personagem em inglês, alguns têm a data de criação, quem criou o personagem, tanto o roteirista quanto o desenhista. Cara, é uma coisa assim muito, muito bacana mesmo. E a gente tá falando de 1983, a internet era uma coisa que não tinha nem pensado em surgir ainda. A gente não tinha revista especializada na época, você não tinha nada que pudesse te dar informação sobre os personagens, a não ser as próprias revistas. E de repente os caras começam a fazer essa compilação de personagens com foto de cada um deles, desenho de cada um, ilustração a origem de cada um dos personagens, esmiuçado ali toda a origem. Cara, era assim uma coisa muito bacana mesmo, muito legal. Tanto que começou a sair em todas as revistas mensais. Na época a editora Abril publicava 5 revistas mensais: Heróis da TV, Super Aventuras Marvel, Almanaque do Capitão América, Homem-Aranha e Hulk. Então em cada uma dessas revistas você tinha uma página do Dicionário Marvel. Essa publicação se estendeu até 1985, então foram 256 páginas de verbetes, que aí incluíam também aqui no finalzinho, além dos personagens, foram Y, Z. Aí aqui assim, depois do último personagem de letra Z, deixa eu ver quem é até aqui, só de curiosidade, que ele foi o Zodíaco. Aí aqui não tem imagem dele. Eles começam a publicar diversos. O que é diversos aqui no Dicionário Marvel? Por exemplo, Adamantium, a origem do Adamantium, área azul da Lua, o que é isso? Tem uma referência direta aí aos Inumanos, né? Asgard, onde fica Asgard? Atlântida. Cara, é muito completo, muito bacana. E como eu estava falando anteriormente, a gente não tinha nenhuma outra fonte de pesquisa para esse tipo de material. Então, para um pequeno nerd, isso aqui era uma delícia. Eu ia primeiro aqui no Dicionário Marvel, depois ia na seção de cartas. Não sei vocês, leitores mais velhos, o que faziam. Porque na seção de cartas, eles também davam assim notícias do que estava por vir nas revistas, né? O que ia ser lançado, respondiam perguntas dos leitores.
Então era outra fonte de pesquisa interessante e importante, a seção de cartas, né? Olha só, Pássaro Negro, o avião dos X-Men, muito legal, cara, muito bom mesmo, bem completo, o texto era bem escrito. Hoje em dia isso aqui é muito difícil de encontrar completo, então se você tem o seu dicionário Marvel aí, parabéns, porque você teve que colecionar todas as revistas do Editora Abril sem perder nenhuma durante esses 2-3 anos de publicação aí, e teve que cortar direitinho sem danificar a página e juntar tudo. Eles chegaram a cogitar a hipótese de lançar uma capa para que os leitores pudessem encadernar, né? Alguma outra forma de... Porque a gente ficava só com as folhas soltas. Eu fiquei com muito tempo isso, acho que eu guardava numa pastinha, e aí eu resolvi eu mesmo encadernar. Aí, coisa de criança, né? Eu devia ter 14 anos, 15 anos. Eu fiz do meu jeito, eu peguei aqui um adesivo que deve ter vindo de brinde da própria revista, acho que foi na Capitão América, quando se transformou em Almanac do Capitão América, eles mandaram esse adesivo. Isso aqui eu recortei de alguma revista, esse logotipo Marvel aqui. Essa capinha aqui nada mais é do que uma pasta de escola que eu recortei. E eu tinha uns amigos que tinham uma gráfica, né? Eu conheci o pessoal que já morava em Araroma, tudo muito pequeno. Eu pedi para os caras refilarem lá na guilhotina deles. Por isso que tá tão cortado, tão direitinho aqui assim, né? E aí eles refilaram e eu passei cola. Aqui, ó, eu passei cola, não sei se nem dá pra ver. Eu fiz uma capa, uma sobrecapa. Olha aqui. Com esse pôster também que veio de brinde de uma revista da Editora Abril. Aí eu passei uma cola lá na lombada e formei esse livrinho aqui. E quer saber? Tá bom pra caramba, eu gosto pra caramba dele assim, muito legal mesmo. De vez em quando eu pego pra ficar relendo, olhar uns verbetes aqui. É muito legal, muito interessante esse trabalho. E assim, hoje em dia tem uma boa notícia para quem não tem isso. Basta uma pesquisa rápida, eu não vou colocar aqui no link, porque eu não sei se é uma coisa... apesar da Editora Abril não existir mais essa editoria de quadrinhos, eu não sei se isso é uma coisa que é legal ou não, mas eu sei que existem scans disso aqui. Então, se você quiser, por conta própria e risco, buscar, existem PDFs disso aqui espalhado pela internet. Você pode. E tem algumas pessoas que vendem facsímile também, tá? Mas o meu é original. Eu tenho, você não tem. Tá bom? Então, se você quiser pesquisar aí, baixar o seu dicionário Marvel, aposto que você vai gostar, é uma leitura muito divertida. Então, esse vídeo é curtinho mesmo, foi só para apresentar essa curiosidade. Não tem muito o que falar, né? A não ser que foi bem completo. Ah, sim, uma coisa. Ele compreende os personagens criados até a década de 80, meados da década de 80. Então os personagens mais recentes, você não vai, lógico, encontrar aqui. E outra curiosidade foi o seguinte, esse trabalho do JP e do Elcio foi um trabalho pioneiro, não tinha essa compilação de personagens até então. E enquanto eles estavam produzindo o dicionário Marvel, lá nos Estados Unidos a Marvel começou a fazer um handbook, né? Tipo isso aqui, eles eram revistas que faziam um compilado de personagens, descrevendo ali altura, peso, poderes, criação, e histórico de origens, isso tudo mais. Isso durante, quer dizer, eles lançaram o dicionário Marvel antes da Marvel, coisa interessante, né? Então eles surgiu da necessidade de uniformizar as informações, acabou virando um trabalho pioneiro, e a Marvel meio que copiou a ideia dos caras e lançou esse Marvel Guide, Handbook, uma coisa assim. Mas isso foi depois. E aí, quando a Marvel lançou, eles começaram a usar o handbook da Marvel para facilitar o trabalho deles aqui, né, na construção do querido e saudoso dicionário Marvel. Tá bom, pessoal? Vou ficando por aqui. Agradeço a sua companhia. Lembrando, fique em casa, tá? Se Deus quiser, vamos passar por isso rapidinho. E um outro recado pode ser que interesse a você também. Durante essa quarentena, o meu curso de desenho teve que fechar as portas por enquanto, né? A gente não pode ter reunião, aglomeração de alunos. Então eu criei uma forma de dar aula online. E tá dando certo, as pessoas estão gostando, os alunos estão participando bem. A gente criou um grupo no Discord, lá dentro do grupo tem as salas, as turmas separadas. Então, caso você queira fazer parte aí do curso de desenho, Gico HQ, agora você pode fazer aí da sua casa. Então, quiser mais informações, eu vou deixar o meu zap aqui na descrição do vídeo, você pode entrar em contato pelo zap, tá bom? E durante a quarentena, eu reduzi os preços, porque como todo mundo foi impactado também, não só psicologicamente, de ter que ficar guardadinho em casa aí durante esse tempo,
mas também financeiramente a coisa ficou bem apertada, então eu decidi reduzir bastante os preços da mensalidade enquanto durar a quarentena, tá bom? Então, se for do seu interesse estudar no estilo comics, cartoon ou mangá, lembrando que são cursos para principiantes, então se você não... eu não sei desenhar nada, tá no lugar certo. Se você já sabe desenhar, se você já quer se profissionalizar, tem outros cursos que vão te atender melhor. O meu é para iniciante, não tem limite de idade. Pô, eu já tenho 50 anos, seja bem-vindo, eu também. Tá bom, gente? Então, grande abraço, se cuidem, fiquem com Deus e até o próximo Museu dos Quadrinhos aqui do curso de HQ. Tchau.